E aí, tudo bem? Vamos a mais um entendimento e esse tema é um tema muito especial. É claro, todos os vídeos é especial. Vamos dar continuidade. Na data de ontem eu gravei carta à igreja de Éfeso e agora vamos à segunda carta. Carta à igreja de Esmirna. O que era a sinagoga de Satanás e o diabo que prendia as pessoas? O que era a sinagoga de Satanás e o diabo que prendia as pessoas? Foi dirigido esta palavra, não sei, de uma forma figurada, metafórica, ou alguma coisa assim, porque aquela igreja não existia fisicamente, porque é o que o meu entendimento leva a crer. Foram 7 cartas, uma com um tema diferente uma da outra. Então, se existissem 7 igrejas físicas, no meu entendimento, então seriam as 7 cartas, uma só, para cada igreja daquela, elas teriam os 7 temas. Por quê? Uma diferente da outra? Sendo que a natureza carnal é um só, é uma natureza só, que tem raízes de maldições por todo lado. Entendeu? Então, mas tudo bem. Vamos aqui no entendimento espiritual da coisa. Por que foi dito aonde estava a sinagoga de Satanás? Tanto que nessa segunda carta a gente entende que ela não foi para uma igreja, para um templo físico na cidade de Esmirna. Esmirna estava afastado não sei quantos km de Jerusalém. O templo estava em Jerusalém. E onde aconteceu as maiores concentrações, as reuniões, as congregações dos judeus, que eram os opositores de Jesus, estava em Jerusalém. Então ele estava falando que onde estava a sinagoga de Satanás. Então a sinagoga de Satanás era onde os judeus se reuniam para fazer a leitura da Torá, das leis dadas a Moisés. Não era isso? E o Satanás, porque eles eram os opositores. Nós vamos chegar nisso. Então, entende-se claramente que isso aqui não se tratava de um vetor, ali uma setinha, direcionado para aquela cidade que ficava na Ásia Menor, chamada Esmirna. Então, vamos ler aqui. Aqui é utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, e eu quero ler hoje, hein? Eu acho que eu nunca li assim, eu leio para mim, mas nunca fiz vídeo usando o texto da Bíblia dos Testemunhas de Jeová. E eu quero ler, porque é muito interessante esse texto, tá? Eu não gosto de usar muito, por causa que lá tem nome de Jeová. É igual eu não gosto de usar muito, usar muito não, eu não uso para fazer vídeo, mas para minha leitura eu até vejo, porque tem palavras muito interessantes. Que nem a de Jerusalém. Por que eu não gosto de usar a Bíblia, o texto de Jerusalém? Porque fala de Javé. Javé, o outro fala de Jeová. Então eu só sei que o Senhor é o Espírito. É isso que eu sei. Então esses nomes me dão uma certa gastura, sabe? Falar, ô Javé, ô é Jeová, essas coisas me dão uma gastura, então não sou muito chegado. Mas que os textos é texto bom, é claro que é. É igual essa da TJ. O que eu vou te mostrar aqui, eu achei só nela. Você sabe, você acompanha, você sabe que, olha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Você sabe que eu tenho aqui esse aplicativo, eu tenho, ó, tudo isso aqui, inúmeros textos bíblicos, ó. Tem aqui, ó, cadê? Não dá para ver. Tem aqui com número Strong, ó, tem a Bíblia hebraica. Tem outra, ó, ela aqui, ó. Tá bem aqui o último, ó, tá vendo aqui, ó? Tradução do Novo Mundo, que é a dos TJ, tem aqui a TJ. E a de Jerusalém, ela está por aqui, ó. Cadê? A 2002, é a mais atualizada, eu tenho. Mas eu não gosto por causa desses nomes aí. Não gosto. Mas eu vou te mostrar que esse nomezinho de opositor só achei nela, tá? E é a mais correta nesse sentido aí. Então assim está Apocalipse capítulo 2, versículo do 8 ao 11. É curtinho. Vamos passar o nosso entendimento nessa segunda carta aqui. Carta à igreja, ou acentinho a crase aqui, carta para a igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: anjo
nós sabemos a cada dia, ou vem vindo o entendimento, que anjo sempre se tratou de pessoas, viu? Qualquer hora dessa, deixa esse entendimento ficar mais entendido, que eu vou fazer um vídeo. Mas anjos, a cada dia a gente vai vendo que isso aqui se tratava de pessoas, não de seres com asinha. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, abre aspas, estas coisas diz o primeiro e o último, ou seja, o alfa e o ômega, que esteve morto e tornou a viver. Versículo 9. Conheço a tribulação pela qual vocês está passando, pela qual a tribulação que você está passando, e sua pobreza. Embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Sabe por que aqui judeus? Porque os judeus, eles reverenciavam verdadeiramente Deus. Eles davam glória, eles viviam, vamos dizer, subjugados ao Criador de todas as coisas. Esse era o legítimo judeu. E quando fala aqui, porque Jesus era da tribo de Judá, Jesus de Nazaré, aquele véu, ele era um judeu. E por isso que ele falava que os verdadeiros judeus não eram os seguidores, os que viviam com filactérios na testa, no braço, com suas longas franjas. Não, isso aí são líderes religiosos. Os judeus verdadeiros, eles cumpriam as leis de Deus, as leis legítimas, não matava, não roubava, não vou falar os outros estatutos, porque aí são 613, mas esses judeus aqui, os verdadeiros judeus, eles não matavam, não furtavam, não roubavam ninguém, porque isso assim. Agora já os pregadores do legalismo de Moisés, o que eles faziam? Eles usavam as leis para sentenciar, para matar as pessoas. Eles entravam nas casas das pessoas e comiam tudo que a pessoa tinha e furtava ali, tomava de estelionato as coisas das pessoas. Então é isso aqui, por isso que falou aqui. E há blasfêmias dos que declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. 10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão. Olha aqui. Eis que o diabo aqui, a religião acha que é um ser do mal, um chifre. Não, diabo. No hebraico era Satanás ou Satã. No grego virou diabolos ou diabo, mas Satanás e diabo, Satã e diabos é a mesma coisa. O adjetivo é a mesma coisa. É para acusador, opositor, adversário, mentiroso, traidor, tudo isso aí é a mesma coisa. No hebraico um nome e no grego outro, mas são adjetivos. Não é que esses nomes se referem a um ser. Não, tem nada a ver. Eis que o adversário, o acusador, o inimigo, o traidor, está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Números assim, ó, são números para montar o enigma, esses 10 dias aqui. Aí vai entrar alguém aqui, o que significa os 10 dias? São números enigmáticos. Usado numerologia para ele montar, para fazer esse enigma aqui. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Por que a segunda morte? Porque a primeira morte, a natureza carnal é uma natureza que já nasce morta. Todos que são, o carnal, ele é a natureza adâmica, e a natureza adâmica já nasce morta. Por isso que Jesus disse, deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Por quê? O que veio, o espírito vivificante que veio dar vida na mente das pessoas. Mas a natureza carnal é morta mesmo, não tem jeito aqui, não tem como. Então veja aqui, por que o tema
Carta à igreja de Esmirna. O que era a sinagoga de Satanás e o diabo que prendia as pessoas. Então vamos lá. Sinagoga, aqui ó. Conheço a tribulação pela qual está passando e sua pobreza. Embora você seja rico, e a blasfêmia dos que declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Aí pega isso aqui e fala, tá vendo? Olha aqui, tá aí Jesus, o Cristo, o Espírito falou, o Espírito falou para João, aí ó, envia essas cartas lá para Esmirna, porque é onde está a sinagoga de Satanás. Sabendo eles, esses religiosos, que eles estão vivendo em uma cópia frajuta de sinagoga. Porque a sinagoga era onde quê? O que acontecia nessas sinagogas? Acontecia o quê? A leitura se reunia ali os judeus, os líderes ali com seus filactérios na testa, na franja, suas franjas, suas longas franjas, não sei o que lá. E fazia o quê? Fazia a leitura da Torá, ali no sinédrio, no parlamento deles ali, e ali colocando as ameaças do 613. Se você fizer isso, você tem que fazer isso. Se você não fizer, se você fizer isso, sabe? Você vai acontecer isso, você vai ser preso, você vai ser morto, você vai ser apedrejado, você vai pendurado em um madeiro, você vai ser tudo. Ou seja, só ameaça. Era feito dentro da onde? Das sinagogas, onde os judeus se reuniam. Os seguidores de Moisés, os que praticavam, os que viviam subjugado ao legalismo de Moisés. Tanto que Jesus disse lá em João 5,45, não sou eu que os acusarei perante o Pai, mas é Moisés em quem vocês têm colocado a fé de vocês. Então a sinagoga era o local onde eles se reuniam. De Satanás. Por que sinagoga de Satanás? O que é a palavra Satanás? Ou diabo, ou diabolos, ou Satã? Opositor, adversário, traidor. Era isso. Veja aqui, ó, em Mateus 10:17. Olha o que acontecia dentro dessas sinagogas. Mateus 10:17. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Veja que dentro das sinagogas não eram coisas boas que aconteciam, não. As pessoas ali tinham que levar oferta, as pessoas tinham que levar o dízimo, que era alimento, as pessoas tinham que cumprir inúmeras obrigações. E ele alertou que seria dentro das sinagogas que eles seriam julgados e açoitados e condenados à morte. Porque assim aconteceu com o próprio Jesus. Então veja que dentro das sinagogas é que aconteciam as desgraças, as tragédias para aqueles que anunciavam a vinda do reino, para aqueles que pregavam o evangelho de Jesus de Nazaré, porque depois veio o evangelho da incircuncisão pregado por Paulo. E eles eram levados aonde? Para dentro das suas sinagogas. Só não poderiam ser mortos ali, eles eram mortos fora da cidade, depois dos muros, era assim. Em Marcos 13:9, também fala, dá um complemento maior. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas, ou para as sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho. Veja que dentro das sinagogas, então, eram levadas as pessoas para sofrimento, para serem sentenciados. Então, dentro de sinagoga não poderia haver coisas boas. Jesus já estava falando que dentro daquilo ali era um covil de lobos, era um covil ali de ladrões e mercenários. Dentro da sinagoga, eram para eles iriam ser levados para dentro dessas choupanas. Põe a mão na sua consciência e se você frequenta ou frequentou, o que acontece dentro desses calabouços que eles chamam de igreja? São louvores, são orações, são cerimônias, mas sempre você tem que sair com o bolso vazio. Sempre você é ameaçado. Se você não der, o devorador vai comer o seu Danone, você vai perder o emprego, já que você não quer dar oferta, você vai gastar com remédio.
Ou seja, é ou não é maldições? Não é igual naqueles dias, que naqueles dias os discípulos eram pegos lá fora, levados lá para dentro, e lá dentro o chicote estralava. Mas hoje em dia, dentro dessas chamadas igrejas, é maldições, são ameaças. Se você não der, se você fizer, tudo isso daí, a mão de Deus vai pesar, a mão do Senhor vai pesar. Quer dizer, usando Moisés da mesma forma que eles usavam dentro das sinagogas. Só que lá eram sinagogas de verdade. E no que existe hoje, porque o fim dessas sinagogas foi no ano 70. Mas o que existe por aí são cópias frajutas e muitas de quinta categoria das sinagogas. São cópias frajutas. E lá dentro dessas sinagogas estaria quem? Estaria quem? Os Satanás. Não sei se Satanás já é plural ou seria Satanases. Sinagoga de Satanás. Então tá. Agora que eu quero ver, ó, opositores Satanás. Vamos ler aqui uma historinha em Lucas 13, do 10 ao 17. Eu não sei se eu já leio logo. Eu acho que eu vou ler logo na Bíblia do TJ, tá? Porque aqui eu sei que não vai ter Jeová, então eu vou ler direto aqui. Deixa eu colocar logo aqui, ó. Aqui, ó. Tradução do Novo Mundo. Vamos lá. Lucas 13, do 10 ao 17. Ele estava ensinando numa das sinagogas no sábado. Ele quem? Yeshua, Jesus, o Senhor. E havia ali uma mulher que tinha um espírito de fraqueza. Havia 18 anos, ela estava encurvada e não conseguia de modo algum se endireitar. Quando a viu, Jesus lhe dirigiu a palavra dizendo: mulher, você está livre da sua fraqueza. Olha que interessante. E ele pôs as mãos sobre ela, e ela se endireitou instantaneamente e começou a glorificar a Deus. 14. Em vista disso, porém, o presidente da sinagoga, o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus havia feito a cura no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Portanto, venham nesses dias e sejam curados, e não no dia de sábado. Fecha aspas. Assim disse o presidente, ou o chefe, ou o rei da sinagoga. 15. O Senhor, porém, respondeu-lhe: hipócritas, cada um de vocês, no sábado, não desata o seu trono ou o seu jumento da baia e o leva para beber água? Não deveria esta mulher, que é filha de Abraão, aqui agora, olha aqui pega uma pessoa no pulo. Não deveria esta mulher, que é filha de Abraão e a quem Satanás manteve presa por 18 anos, ser libertada dessa prisão no dia de sábado? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas só uma explanadinha. Não deveria esta mulher, que é filha de Abraão e que Satanás manteve presa por 18 anos? Aí você do outro lado fala: tá vendo aí? Satanás aprisionou a mulher de 18 anos. Claro, o bom samaritano, o cara pálida. Aqui, se você já tiver adiantado um pouquinho no entendimento do significado das palavras, e você for lá em Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 14, fala das bênçãos. Só que se você pegar Deuteronômio 28, do versículo 15 em diante, lá no versículo 15 vai estar falando que aqueles que, os judeus, essa mulher era filha de Abraão, essa mulher era o quê? Uma judia. E o que estava nela era uma maldição. Porque está lá em Deuteronômio 28, do versículo 15 em diante, que aqueles que não cumprissem todos os estatutos, mandamentos, 613, viriam sobre eles maldições, enfermidades, manifestação de espírito imundo, e vai lendo. Lê: tumor, sarna, preso, traição, adultério, tudo isso. São maldições de Deuteronômio 28. Para eles, os judeus, que não cumprissem aquilo lá. Então, quem era este Satanás que manteve essa mulher presa 18 anos, debaixo de maldição? Eram as leis. A maldição das leis é que aprisionava esta mulher. Porque se não existissem maldições,
para os que não cumprissem as leis, esse aqui, esse Satanás, esse opositor aqui, ó, esse Satanás, que nos dias de Jesus era comum falar isso. Ele não ia falar aqui, olha, essa mulher esteve presa nas maldições das leis dadas a Moisés. Não, gente, isso aqui é Satanás, era o nome, era o adjetivo, era o nome que eles usavam naqueles dias. Era como, ô meu, e aí, tudo bem? E aí, xará? Nos dias de hoje, e aí, xará, tudo bem? Tá. Naqueles dias, não, ele não falava essa gíria nojenta. Satanás, opositor, traidor, adversário. E aqui, esse Satanás as maldições manteve aquela mulher presa 18 anos, as maldições dadas a Moisés. Então você saia daqui, pausa o vídeo, vai lá e lê Deuteronômio 28, do 15 em diante. E lá no versículo 50, 57, 58, eu acho que é 59 e 60, está falando que, fora aquelas pragas que tinha ali, ainda viriam centenas de milhares de pragas de doença que não estava escrito naquele livro da vida, ali naquele livro da lei, se eles não cumprissem. Então, esse Satanás que aprisionou essa pessoa aqui, não foi um ser, olha, vou acorrentar aquela mulher porque eu sou Satanás de chifre, fogo. Não, isso aqui eram as maldições. Tá entendendo? 17. Quando ele disse isso, todos os seus, o que é mesmo que está escrito aqui? Opositores ficaram envergonhados. Mas toda a multidão se alegrava com todas as coisas gloriosas que ele fazia. Então, quem era? Ele estava dentro de uma sinagoga falando isso. E quem é que estava batendo de frente com ele? Eram os opositores. Se eu colocar na Nova Almeida Atualizada, você vai ver que fala assim, ó, quer ver? Eu coloquei aqui de propósito, que você vê, a única que fala opositor é a dos TJ. Tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários, tá vendo que opositor, adversário, inimigo, quem é do contra, tudo isso é a mesma coisa, ficaram envergonhados. Então, dentro daquela sinagoga que ele estava aqui, voltando aqui no versículo qual que é? Versículo aqui, ó. 10, aqui, ó. Num sábado, Jesus estava ensinando então, dentro dessa sinagoga, estavam ali os seus, o que mesmo aqui? Os seus adversários. E se eu colocar aqui do Bíblia dos TJ, quem estava ali eram os seus opositores. Então, aqui, mesmo do TJ, aqui como que fala aqui, ó, dos TJ, vamos ver como fala aqui, ó, no versículo 9, ó. Conheço a sua tribulação e pobreza, mas você é rico. Conheço também a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas na verdade não são. Eles são sinagoga de Satanás. Você consegue entender, então, destrinchadinho, o que significava falar sinagoga de Satanás? Você entende que esse Satanás aqui não tem nada a ver de ser, de solta fogo? Não. Não, era um palavreado normal. A sinagoga era onde acontecia o ajuntamento, a congregação de quem? Dos opositores, dos adversários deles. Deles quem? De Jesus, dos discípulos, de Paulo. Nos dias de hoje, onde é a sinagoga de Satanás hoje? Aonde? Nessas chamadas igrejas. É dentro dessas chamadas igrejas que estão os opositores. Eles se opõem a todo aquele que prega ou que avisa ou que fala sobre a sã doutrina. Eu não estou nada falando sobre doutrina. Quando eu tenho que falar aqui, eu já falo logo do evangelho eterno. Então, se esses cães, esses que vivem, que estão nessas sinagogas frajutas, cópias frajutas, sinagoga de Satanás por aí, que se eles chamam de igreja, eles já dão pulo, já viram o samurai por alguém falar da graça pregada por Paulo. Imagina então se você tacar o evangelho eterno na testa deles. Aí eles infartam. Aí eles vão ficar loucos. Não, esse cara tá louco. Esse cara, ele já passou de Paulo, ele não tá nem falando mais da graça, agora o negócio dele é evangelho eterno. Quem que esse perturbado acha que é? Entendeu? Então, tem que pegar leve. Então aqui, veja que entendimento é esse aqui, ó. Eles são sinagoga de Satanás, usando aqui a Bíblia dos TJ. Aí no versículo 10, porque o tema do vídeo é Carta à Igreja de Esmirna. O que era a sinagoga de Satanás e o diabo que prendia as pessoas? Eu vou ler aqui, deixa na TJ, vamos continuar aqui. Não tenha medo das coisas que você está para sofrer. O diabo continuará lançando alguns de vocês na prisão,
para que sejam plenamente provados, e vocês terão tribulação por 10 dias. Mostre-se fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Então tá mais ou menos quase igual, tá igual a Nova Almeida atualizada. Então aqui o diabo iria. Então o diabo, tanto o diabo como Satanás é a mesma coisa. Vou repetir, porque às vezes você pegou essa parte do vídeo. No hebraico era Satanás ou Satã. No grego é diabolos ou diabo. Tudo é a mesma coisa, é adversário, opositor, mentiroso, traidor, é a mesma coisa. São adjetivos, não é um ser de chifre de cauda. Então tá. Então aqui estava falando que sobre a sinagoga de Satanás e que o adversário, os opositores iriam perseguir, colocar tribulação e prender e açoitar alguns deles. Então se aqui fosse um ser demoníaco, do mal, caído, um ser espiritual, um anjo caído, um anjo negro caído, você acha que ele ia pegar só alguns ou já ia passar o laço e pegar logo todo mundo? Hã? Você acha que ele seria misericordioso com alguns? Será que se esse ser fosse um ser do mal, um inimigo do Criador, ele seria assim tão compassivo, tão bonzinho? Hã? Hã? Entendendo racionalmente o escrito, não o religioso. O religioso, ele, quando ele lê essa palavra do diabo, ele já começa a fazer o sinal e passa óleo na cabeça. Não, pelo amor de Deus, não, eu não falo esse nome não posso falar. Mas olha aqui, o que fala aqui, ó. Veja, o diabo aqui, ó. Pedro já falava do diabo que andava ao derredor. Deixa eu ver como que está nessa Bíblia dos TJ. 1 Pedro 5, 8 ao 9. Mantenham os sentidos, sejam vigilantes. Seu adversário, o diabo, olha, então o adversário deles que pregavam o evangelho, anda em volta como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Mas tomem posição contra ele, firmes na fé, sabendo que é inteira fraternidade, dos seus irmãos no mundo está passando pelos mesmos sofrimentos. Então aqui deixa claro que esse diabo aqui, ele colocava o quê? Sofrimento, tribulação. Se eu colocar na Nova Almeida atualizada, vamos ler esses dois versículos aqui. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo daquela época, estão passando por sofrimentos iguais ao de vocês. Então aqui, esse diabo que estava ao derredor dele, fazia o que com eles? Colocava sofrimento, aflições, tribulações, perseguições, açoites, ameaças. Quem eram, além dos líderes religiosos, além dos fariseus, dos saduceus, além deles ali que andavam infernizando a vida e perseguindo eles, os discípulos naquela época, só andavam escondido. Os caras só andavam na moita, só na sombra da noite. Só na sombra da noite. Falava um pouquinho de Cristo para um aqui, se escondia ali, ficava um mês escondido, falava mais um pouquinho ali, sempre escondido. Quem é que afligia, quem é que atribulava aqueles irmãos ali? Era um ser que andava lá em Jerusalém, lá na Judéia, lá naqueles lugares ali, com um tridente, as asinhas, perseguindo eles? Era seres espirituais? Ou esse diabo aqui tinha duas perninhas, tinha um livro chamado Torá, que tinha todas as leis de Moisés, dadas a Moisés? Quem é que andava colocando sofrimento e perseguição na vida desse cara aqui? Hã? Pensa você aí, do outro lado. Cara pálida. Pensa aí, o que você acha? Era quem mesmo? Era os Satanás, eram os adversários, era o diabo, eram os opositores, eram eles que colocavam as aflições. Então esse aqui que fala em Apocalipse aqui, ó, que fala sobre, no versículo 10 aqui, ó, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão. Então esse diabo que iria fazer isso eram os líderes religiosos. E eles faziam exatamente isso mesmo. Não só lançando na prisão, como decapitou Paulo, crucificou Pedro de cabeça para baixo. Porque os gentios que fizeram isso, tá? Os soldados. Mas quem sentenciou conforme a lei de Moisés, dada a Moisés,
Os líderes religiosos que sentenciavam, e o que fazia o exército romano? Cumpria ordens. Cumpria a ordem ali. De fazer, de crucificar, de pendurar, de matar, de cortar o pescoço. Era isso aí. Alguns de vocês, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhes darei a coroa da vida. Então, este foi o vídeo sobre a segunda carta à igreja de Esmirna. O que era a sinagoga de Satanás e o diabo que prendia as pessoas? Eram os líderes religiosos, eram os opositores, eram os adversários. E veja que, sendo isso sinagoga de Satanás, por isso que eu falo, essas cartas aqui, a cada leitura a mais, a gente vai entendendo que não eram 7 igrejas físicas ou templos religiosos dados como nome de igreja, porque igreja nunca foi templo físico. Igreja sempre significou espiritual. São os espíritos reunidos que forma a igreja do Cristo ressuscitado, e ele é o cabeça. Paulo falava assim: fulanos estão reunidos como igreja na casa de fulana, na casa de Ciclano, de Priscila, de Áquila, não sei o que lá, como igreja. Então, essas 7 cartas foi palavras direcionadas em situações diferentes. Olha, então vamos aqui enumerar, vamos aqui intitular isso aqui, colocar um título, a primeira carta a Éfeso. Então, a essência, o título, o contexto dessa primeira carta é a respeito desse assunto. A segunda é onde está a sinagoga de Satanás e tal. Aí nós vamos ler, vamos fazer a terceira e vamos até a 7ª. Então, aí você vê, então são palavras, teorias, são escritos para a consciência das pessoas. Não, eu a cada dia, não, mas você vai entrar aqui, mas eu estudei teologia, geologia, filosofia, e eu vi lá que tem foto, que tem não sei o quê. Eu não acredito nada disso. Não, que tem lá restos da igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiátira. Fica aí você com essas figuras suas aí. Eu tenho uma bíblia de ordem cronológica ali. Tem todas essas figuras aí. Mas você acha que eu vou perder tempo olhando isso aí? Então, isso daqui, a gente tem entendimento, que nem esse é o principal disso aqui, é o entendimento a respeito da sinagoga de Satanás, o que era, o que significava. E esse diabo aqui que andou prendendo as pessoas aqui, tá? Então para mostrar por aí para você que isso aqui não tem nada a ver de ser, de coisa, de ser demoníaco, de chifre, de cauda, isso não tem nada a ver. Tá bom? Então, essa foi a segunda carta das 7 cartas da Ásia Menor. Essa foi a segunda do meu simples e humilde entendimento. Não sou o dono da verdade, tá? Eu estou passando meu entendimento e você que tem que analisar, ver se tem coerência ou não. Agora, é muito importante lá, que chamou a atenção lá em Lucas 13, sobre aquela mulher, que lá foi interessante. Qualquer hora eu podia até deixar separado, fazer um vídeo só daquele ali. Mas aquele Satanás ali que aprisionou aquela mulher durante 18 anos foram as leis, Deuteronômio 28, 15 e diante. Aí você vai ler e você fala, opa, peraí. Então é isso mesmo. Porque quem não cumprisse as leis ficava debaixo de maldições, tá bom? Então eu vou encerrando por aqui. Eu peço muito que você não esqueça, se você chegou até aqui, é que o vídeo te interessou, então aí aperta dá o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal, ative o sininho e faça uma forcinha aí, não esquece não, faça essas coisas aí, porque aí o YouTube vê que teve like, que teve compartilhamento, aí o algoritmo entende, o sistema lá, ele entende que o vídeo é bom e ele faz o que? Ele manda para mais pessoas, então mais pessoas vai assistir também esse vídeo aqui. E se ele ficou um pouquinho longo, não ficou, porque se você chegou até aqui é que você assistiu ele tudo. Tá bom? Então vamos em frente aí, falando, lendo e passando o nosso simples e humilde entendimento. É o que eu digo sempre, quem sabe possa alcançar aí umas 10, 15 pessoas que têm o mesmo pensamento que a gente e vamos seguir nessa linha de raciocínio. Porque até agora não há nada que tem me acusado. Você, cuidado aí, eu tenho sonhado, tenho um pesadelo, olha, vamos mudar o foco, você não é assim que é para falar, não sei o que lá. Não, até agora não tem acusação nenhuma e eu estou tranquilo
falando dessa forma, tá bom? Então até a próxima, se assim o Pai do nosso espírito, o nosso Criador, o Criador do céu, da terra e de tudo que nele há, se permitir. Até a próxima, tchau, tchau.